Vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus, neste momento, buscamos a Tua bênção e pedimos que o Teu Espírito esteja sobre nós nesta manhã e nos ajude a perceber o quanto nós somos dependentes do Senhor. Fale com a gente, fale conosco através da Tua palavra. Puxe a nossa orelha se for necessário. Nos mostre o caminho que devemos trilhar e caminha junto com a gente. Nós pedimos, Pai querido, unicamente no mérito do poderoso Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 25. Ontem, o pastor Danilo, ele apresentou a primeira parte de Mateus 25. E hoje eu vou apresentar a segunda parte de Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Vamos combinar uma coisa. Esse é um momento solene, é um momento importante, é aquele momento em que a gente conecta o Wi-Fi de Deus. É aquele momento que você não se conecta a mais nada, apenas com a conexão do céu. Se alguém do seu lado ficar conversando, diga para ele, agora não é momento para isso. Porque Deus quer falar com você nessa manhã. Então vamos manter esse foco na palavra dele nesta manhã. Eu e você, por enquanto, não podemos observar com os olhos da carne, mas com os olhos da fé temos a certeza que Deus está presente e que os anjos de Deus, eles estão aqui para lutar com o seu coração, para conseguir inserir a palavra dele no seu coração. Mateus capítulo 25 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabem nem o dia e nem a hora. Irmãos, esta parábola, ela ensina algumas coisas para nós importantes, como povo de Deus. Jesus estava ali com os discípulos e eles, ao longe, viam algumas luzes, um cortejo. E Jesus chamou a atenção para os discípulos
e usou como ilustração um casamento típico oriental para descrever os desafios que o povo de Deus enfrentaria no tempo do fim. Neste casamento, neste cortejo, o noivo sai em direção à casa da noiva para buscá-la e levá-la à sua casa ou à casa de seus pais para o festejo nupcial. Mas no caminho há uma série de convidados, mulheres, virgens, donzelas, entre outros, que com a sua lâmpada na mão acompanham o cortejo do noivo. Sabe o que essa parábola nos ensina? Algumas coisas são importantes nela, como por exemplo, primeiro, 2 grupos estão se formando em nosso meio, mas não apenas em nosso meio, mas também fora de nosso meio. 2 grupos estão lentamente se fortalecendo dentro da igreja. Na parábola, estes 2 grupos são descritos como as virgens prudentes e as virgens nécias ou loucas. Em outras ocasiões, Jesus e os apóstolos chamaram esses 2 grupos de quê? De joio e trigo. Todavia, Jesus também ensinou que somente Ele é quem vai poder desarraigar o joio. Por que razão? Porque nós não conhecemos, não sabemos. Só Deus sabe, só Deus conhece o coração. Segunda coisa que é importante ressaltar: na parábola, Jesus afirma que os 2 grupos adormeceram. Os 2 grupos entraram num processo de sono, uma espécie de letargia espiritual. A princípio, um dos significados é que nesta manhã não existe ninguém melhor do que o outro. Todos nós carecemos de um reavivamento e de uma reforma. Todos nós somos dependentes da graça divina. Todos, sem exceção, precisamos urgente passar por uma reforma espiritual em nossa vida de maneira individual. Todos na parábola adormeceram, todos. Terceira lição é que há um momento na história contada por Jesus que destes 2 grupos que adormeceram, somente um grupo vai acordar em tempo. E o mais curioso nisso é que, e surpreendente, é que os 2 grupos sustentavam a Bíblia, tinham a Bíblia como norma de sua vida. Em outras palavras, eu poderia dizer porque os 2 grupos tinham o Espírito Santo. O verso 9 deixa claro isso. Todavia, um grupo tinha a quantidade mínima exigida da atuação do Espírito. Mas os 2 grupos tinham a palavra. Sabe o que significa também isso? Significa que apenas ter a palavra não é suficiente. Olha aqui para mim, irmãos. Hoje a mensagem é de reavivamento. Tem pessoas que fazem o seguinte: tem pessoas que dizem assim, uma vez alguém falou isso: quando o diabo aparecer,
você levanta a Bíblia que ele vai embora. É mentira, irmão. É tanto mentira que é perigoso o diabo arrancar a Bíblia da sua mão e dar uma surra em você com ela. A Bíblia, apenas como papel, não tem poder nenhum. Já teve algumas pessoas que chegaram para mim e falaram assim: pastor, o que é necessário acontecer para eu ter uma vida de poder? Quando a gente vê a vida dos apóstolos, a vida dos reformadores, a gente percebia que havia algo sobrenatural que os acompanhava constantemente. Por que a minha vida é uma vida tão insignificante espiritualmente falando? Porque eu não sinto o poder de Deus na minha vida. A Bíblia, ela não tem significado nenhum enquanto ela for apenas um livro externo. A Bíblia só tem poder quando ela se torna uma Bíblia interna. O diabo não tem medo da Bíblia, esse livro. O diabo não tem medo disso aqui. É apenas papel. Mas quando esse livro entra para a essência da alma, para dentro da vida, aí o diabo cai fora. Aí sim, ele treme e teme. Os dois grupos tinham a Bíblia. Mas eu vou descrever o quarto ponto, que é o ponto que eu vou me prender aqui por conta do tempo. O quarto ponto é o seguinte, e eu vou me basear nele. Amigos, olha aqui para mim. A história diz que em um momento um grupo se desperta, acorda, e o outro não. Mas o curioso é o seguinte, é porque, como eu já havia dito, todos os dois grupos, primeiro, tinham a Bíblia na mão. Segundo, todos os dois grupos adormeceram, entraram num processo de letargia espiritual, mornidão espiritual, como descrito na igreja de Laodiceia. A pergunta então que surge agora é a seguinte: por que, já que os dois tinham a Bíblia, já que os dois adormeceram, por que somente um grupo se levanta? Para dificultar um pouco mais ainda a resposta, o momento em que um grupo se levanta é o momento em que a chuva serôdia é derramada sobre a igreja, como na descrição de Apocalipse capítulo 18, verso 1. Por que isso complica um pouco mais? Porque é o seguinte: o que é que torna, já que os dois grupos adormeceram, já que os dois grupos estão em débito espiritual, por que dos dois grupos apenas um recebe a dádiva de Deus, a bondade de Deus do Espírito Santo, em porção dobrada? Qual o critério que Deus se utilizou para definir esse aqui vai receber, esse aqui não vai receber, já que os dois grupos passam pelo sono espiritual? O que você acha? Alguém acha alguma coisa aí? Se os dois grupos não merecem nada,
Se os dois grupos adormeceram espiritualmente, se os dois grupos enfrentam a letargia espiritual, se os dois grupos tinham a Bíblia, o que é que, no critério de Deus, justificou derramar o Espírito Santo sobre um grupo e sobre o outro, não. Ok. Oi? Acordou a tempo. Ok. Só que tem um problema. Eles acordam porque também recebem uma unção do Espírito. A chuva serôdia vai causar essa influência. Embora a chuva serôdia ela não venha para converter a igreja. Quem estiver esperando a chuva serôdia para acordar, ou melhor, se converter, você não vai receber se for por esse motivo. Oi? Um grupo se preparou, certo, mas os dois grupos adormeceram, passam pelo desânimo espiritual. A parábola até ilustra que uma das causas dessa letargia é justamente a tardança do noivo. Já perceberam como as pessoas que se convertem, aceitam a mensagem e passam por aquela ênfase do primeiro amor, são tão vigorosas, estão envolvidas com tudo, ou querem aprender, querem absorver mais, cheia de sede, de fome da palavra, já viram? Mas quando passa o tempo, essa sede espiritual vai se esvairindo, a fome espiritual vai desaparecendo, e tem muitos que até dizem assim: que bom se eu voltasse naquele meu primeiro amor. E aí, meus irmãos, vocês querem saber o porquê? Estão curiosos? Ou eu posso deixar a resposta para a noite? Não? Eu vou explicar então. Sabe, amigo, irmãos, vivemos no tempo mais solene da história dessa humanidade. Cada momento é um momento de decisão. Cada segundo que passa, cada pensamento, cada fulgor, insight de pensamento resulta numa escolha e numa decisão. Cada passo que damos, cada conhecimento novo que adquirimos, cada situação nova nos prepara para grandes escolhas e decisões. E nunca isso foi tão significativo como os dias atuais. Nunca na história humana. As profecias estão assim se cumprindo aos montes e como uma bola de neve, se tornando cada vez mais intenso. Profecias relacionadas ao lado interno da igreja, profecias relacionadas ao lado externo da igreja estão se cumprindo ao pé da letra, aos montes. Estamos vivendo no período em que não dá mais para ficar brincando de ser cristão adventista, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Para a eternidade com Cristo, ou para a eternidade na sepultura, todos nós estamos peregrinando, numa dessas duas direções. Hoje, muitos de nós reclamamos, questionamos por que a igreja não é vibrante como deveria ser. Não estamos passando pelo momento da profecia descrita por Jesus aqui, da sonolência espiritual? A gente vê sim alguns respingos de reavivamento em alguns lugares, e a chuva serôdia, quando ela for derramada, ela vai começar assim. Eu imagino que ela não vai ser derramada de uma só vez, ela vai começar aos poucos até se tornar intensa. E há respingos dessa chuva caindo em alguns lugares do mundo.
As pessoas estão começando a perceber que realmente não dá mais para ficar brincando nessa vida, porque tem gente que vive, tem adventista que vive como se estivesse num parque aquático, tirando férias, quando na verdade nós estamos num verdadeiro campo de concentração, estamos numa guerra cósmica e somos observados por todo o universo nesse conflito. Paulo fala que somos espetáculo ao universo. Irmãos, sabe por que um grupo vai receber a chuva serôdia e o outro não? Sabe por que um grupo vai se despertar em tempo e o outro não? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou responder. Embora a Bíblia apresente, embora a parábola apresente que os dois grupos adormeceram, e talvez você pense assim: nossa, eu acho que eu me enquadro no grupo, mas não sei qual dos dois, com a minha vida sonolenta, com a minha vida espiritual apática, com a minha vida sem vibração espiritual, sem poder moral para fazer escolhas corretas e certas, sem força para me sacrificar por aquilo que é eterno. Muitos talvez devem estar pensando assim: eu me enquadro nesse grupo, mas o que eu tenho que fazer para me despertar? É o segredo que eu quero transmitir para vocês essa manhã. O que fazer para estar no grupo das prudentes e não das loucas? O que eu devo, a partir de agora, executar na minha vida, praticar na minha vida, para estar no grupo que vai despertar em tempo? E essa é a preocupação de todo ou de quase todo adventista. O que fazer diante dessa apatia, essa letargia, que é como um vírus que nos impregna e consome as nossas energias espirituais, nos deixando num estado mórbido, de inércia. O que fazer para combater essa inércia, essa mornidão espiritual que nos assola? É o segredo que eu vou dizer agora. Sabe por que um grupo se desperta em tempo e outro não? Sabe por que o outro grupo não recebe a chuva serôdia, embora o outro esteja numa condição similar? E aqui começa a minha explicação. Sabe quando você abre a Bíblia e você lê algo na Bíblia que é contra os seus sentimentos, é contra os seus desejos, é contra o seu pecado acariciado? Sabe quando você lê na Bíblia algo que é contra o seu eu acho, eu penso, mas mesmo assim você se sacrifica, você luta bravamente para negar o próprio eu, luta bravamente como se fosse uma luta sangrenta para invalidar o seu eu acho, o seu eu penso. Quando você sobe no ringue para ser vitorioso, combatendo as suas próprias ambições, os seus próprios desejos, para fazer a vontade de Deus. Sabe quando você, amigo, irmão, sofre, chora, se angustia? Sabe quando você semeia fidelidade mesmo com lágrimas? Sabe quando você, no culto de quarta-feira, está na hora de ir para a igreja, aí você pensa assim: não estou com vontade de ir para a igreja? Sabe quando bate aquele cansaço, ou então aquele desânimo tremendo e tudo que você quer é deitar mais cedo para descansar, mas mesmo assim você pensa assim:
eu estou cansado, eu quero dormir agora, quero descansar, mas sabe de uma coisa? Mesmo desanimado, mesmo cansado, mesmo que seja, eu vou me levantar e vou para a igreja. Sabe quando você está diante de uma situação em que exige de você uma postura firme, exige de você uma fidelidade inigualável naquela circunstância? Você está entre uma situação, entre ser fiel a Deus, entre escolher a verdade, escolher a mentira, entre escolher o certo e escolher o errado, e você sabe que se você escolher o certo, você vai sofrer, você vai ter problemas e dificuldades, vai ter problemas sérios na vida. Mesmo assim você olha para o céu e fala assim: Senhor, eu não sei direito com os olhos da carne, eu não sei qual vai ser o meu fim, mas eu vou pela fé, acreditando que o Senhor vai intervir, que o Senhor vai colocar a tua mão poderosa, que o Senhor vai caminhar comigo. Eu vou, e você se joga como se estivesse jogando num precipício. Tudo isso para ser fiel a Deus. Sabe quando você abre a lição da escola sabatina, quando tem, e você para e pensa assim: não estou com vontade de estudar a lição hoje. Eu não estou com um pingo de vontade de estudar a lição da escola sabatina. E você até abre assim, mas fecha: não, hoje não, vou deixar para amanhã. Mas de repente, contrariando a sua falta de vontade, você ignora esse sentimento ruim que existe dentro de você, abre a lição na marra, na força, e começa a ler e ora e fala: Senhor, não estou com vontade, mas eu vou ler a lição da escola sabatina, eu vou estudar, eu vou aprender e vou ouvir a sua voz, mesmo sem vontade. Sabe quando você abre a Bíblia e você não está com um pingo de vontade de ler a Bíblia, mas mesmo assim você ignora essa falta de vontade, simplesmente ignora a falta de vontade, e diz assim: aqui quem manda sou eu, não é você, viu vontade ou falta dela? E começa a ler mesmo sem vontade. Sabe quando tem a reunião do pequeno grupo na sexta-feira, e você não quer ir para a reunião do pequeno grupo, está sem nenhum pingo de vontade também para ir na reunião do pequeno grupo, e mesmo assim você se levanta e você vai para a reunião. Sabe quando tem um programa na igreja, um programa missionário? Olha aqui para mim, quando tem um programa missionário na igreja, e a igreja e os pastores, ou sei lá quem for, os anciãos, estão tentando mobilizar você, colocar fervor no seu coração, colocar motivação espiritual no seu coração, para que você se envolva, desempenhe o seu talento como um ministério nessa igreja, para salvar pessoas, alcançar a humanidade, mas você não está com vontade, você se sente até incapaz, você não quer saber, você quer ficar na zona de conforto, você não quer se envolver, você não quer compromisso, você não quer nada, só quer paz. Mas mesmo assim você pensa assim: você quer saber de uma coisa? Eu não estou aqui para agradar ao meu próprio eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, eu não estou aqui para fazer somente as coisas que o meu coração quer fazer. Senhor, me dê força, porque eu vou pela fé, eu vou avançar e vou me comprometer e vou me envolver. Olha aqui para mim. Sabe quem vai receber a chuva serôdia? São esses. Deus vai olhar para a igreja, vai chegar um momento na história que, no momento certo da chuva serôdia ter que ser derramada, e Deus vai olhar para a igreja, para a sua igreja, e vai ver uma coisa: está todo mundo dormindo, está todo mundo em sonolência espiritual. Como diz a parábola de Jesus ali, todo mundo, ninguém merece. Mas peraí. Embora todos estejam passando por dificuldades espirituais, Deus vai olhar para a igreja e vai dizer: embora todos estejam vivendo uma vida complicada, mas eu consigo perceber um grupo
que continuamente luta contra essa mornidão. Eu consigo observar, eu vejo um grupo que, com lágrimas nos olhos, com sacrifício tremendo, com muita luta árdua, estão lutando contra a apatia, estão tentando vencer, ignorar essa apatia, andar uma segunda milha, dar algumas caminhadas a mais. Pessoas que mesmo sem vontade de orar, elas continuam tentando orar, se esforçando para orar. Pessoas que não têm vontade de ler a Bíblia, mas elas se esforçam além da sua capacidade, além da sua força. Pessoas que não estão com vontade de colocar os joelhos no chão, mas elas se jogam para tentar orar e falar com Deus. Deus vai perceber que nesta igreja existe um grupo que está lutando, perseverando, mesmo sem o comando da boa vontade. O que eu quero dizer com isso, sabe o que é? Entenda o que eu vou dizer agora. Um dia desses eu fiz uma visita. Eu visitei uma irmã que estava afastada há muitos anos. Entrei na casa dela, era por volta de umas 3 horas da tarde, naquele sol escaldante do estado do Ceará. Muito calor. E eu cheguei na casa da irmã. Entre tantas coisas que eu disse para ela, eu falei assim: irmã, você precisa voltar para a igreja, voltar para Cristo. Deus anseia em ver você lá. Ela disse assim para mim, olha o que ela disse. Ela disse assim: pastor, eu vou fazer o que na igreja se eu não tenho vontade de estar lá? Então eu levantei os olhos, olhei nos olhos dela e falei: minha irmã, você acha que eu estava morrendo de vontade, explodindo de vontade de vir aqui visitar você? Ela regalou o olho desse tamanho, nem tanto. Eu disse para ela: sabe qual é a minha vontade? Qual era a vontade da minha carne, da minha natureza? Sabe qual era a vontade? A minha vontade é estar na minha casa agora, deitado na minha cama, debaixo do ar-condicionado, embora eu não tenha, assistindo um filmezinho, comendo uma pipoquinha, minha querida. Essa era a vontade da minha carne. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque isso é o certo a ser feito. Irmãos, amigos, nem sempre a gente deve fazer a vontade que esse coração enganoso pede, porque as coisas que o nosso coração deseja e pedem são coisas que não são muito boas, viu? Lamento dizer, mas é a verdade. Na maioria das vezes, a nossa natureza, a nossa essência vai pedir o que não presta. Se eu for fazer apenas as coisas que sinto vontade de fazer, acabou. Me lembro que eu detestava geografia na escola. Hoje eu passei a gostar um pouco mais, mas da geografia bíblica, né? Mas eu detestava estudar geografia na escola. E eu me matava. Eu tinha que estudar 10 vezes mais do que um que gosta para tirar, para passar que nem cobra, rastejando. Não é assim? Mas não tem que tirar a nota no final? A média mínima não tem que tirar para poder passar? Quando você está com sede, quando é que você bebe água? Quando o quê? Quando está com sede? Pois é, está errado. Está errado. Quando você está com sede, já é seu organismo dizendo: ô infeliz, coloca água aí dentro, porque o reservatório já está quase seco. A gente tem que beber água sem sentir sede. O que eu estou dizendo é que nós temos que fazer o certo por ser o certo, e não porque a nossa natureza pede. Jesus não enfrentou uma situação assim quando esteve como humano? Lembra-se disso? Jesus passou por isso, amigo. Quando esteve no Getsemane, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim. Humanamente falando, Jesus não queria seguir em frente ali, humanamente falando,
Mas ele seguiu, sabe por quê? Porque o amor dele por você era maior do que o desejo de sair daquela situação. Da mesma maneira, amigos, deve ser assim com a gente. Eu não estou com vontade de ir à igreja, é agora que eu tenho que ir, mesmo sem vontade. Quem manda aqui? É o desejo de fazer o que é certo, fazer o certo por ser o certo. Não estou com vontade de ler a Bíblia, é agora que eu tenho que ler. E quem disse que é a falta de vontade que deve dominar a situação, ter as rédeas nas mãos? Não estou com vontade de orar, tenho que orar, porque é necessário, eu preciso, nós precisamos. E aqueles que amam o céu, aqueles que desejam a eternidade ao invés das coisas terrenas, esses vão lutar bravamente contra o seu próprio eu. Jesus falou isso. O reavivamento começa por isso. Muito se fala hoje em reavivamento e reforma. Não existe outro caminho para iniciar o nosso processo de reavivamento se não for por aqui. Se não for por aqui. Eu sei que nesta manhã há muitos que têm sido vencidos pelos desejos errados, pelas vontades erradas. Está na hora, amigos, de nós voltarmos a ser o povo da Bíblia. Está na hora de não apenas voltar a ser o povo da Bíblia, mas está na hora da gente ser também os homens e mulheres de oração de nossa geração. Está na hora, amigos, de nós sermos os mais fervorosos cristãos dessa terra. Está na hora da gente arregaçar as mangas para entrar nessa guerra, para vencer ao lado do Cordeiro e com Ele e por Ele. Está na hora, amigos, de nós levantarmos a cabeça para o céu, para invocar e suplicar a Deus não apenas o perdão, a compaixão, a misericórdia, mas também o poder do Espírito Santo em nossa vida, porque é Ele que vai capacitar, é Ele que vai preparar uma geração, um povo, para enfrentar a última crise que virá sobre o mundo. No livro Atos dos Apóstolos, página 431 e 32, lá diz que Deus deseja que a gente se prepare para enfrentar a crise que está prestes a vir. Preparados ou não, ela diz, todos deverão enfrentá-la. Todo mundo vai ter que enfrentar essa crise. Há uma outra declaração dela no Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 31, que ela diz assim: permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. E ela conclui a citação dizendo: naquele tempo devemos tirar calor da frieza, olha aqui, um golpe contra o eu, calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Lealdade da sua traição. Alguém aqui nessa manhã que gostaria de colocar na sua agenda esse princípio do reavivamento e reforma? Há alguém mais que gostaria de colocar na sua agenda o princípio do reavivamento e reforma? Baixa a mão agora. Eu vou reformular a pergunta. Há alguém aqui que a partir de hoje gostaria de tomar a decisão de nunca mais permitir que a falta de vontade pelas coisas espirituais domine a sua vida? Alguém aqui que hoje vai se levantar como um bom soldado e não permitir que a falta de vontade pelas coisas boas, que a falta de desejo intervenha e impeça você de continuar peregrinando rumo à eternidade? Amigos, irmãos, estamos
vivendo nos tempos que antecedem a volta de Jesus. Estamos vivendo no período mais urgente, mais solene de toda a história humana. Estamos vivendo num momento assim que é crucial e que cada minúscula escolha e decisão pode interferir nas escolhas e decisões grandes da nossa vida. Alguém que deseja que essa letargia espiritual mais do que nunca seja combatida com a negação do próprio eu? Está na hora da gente carregar a nossa cruz. Está na hora, amigos, de entrar para a guerra e sair do parque de diversão e entrar para a guerra. Está na hora da gente voltar para o caminho estreito. Embora exista muitos por aí afora tentando alarguear o caminho, eu lamento informar, mas o caminho continua estreito. Continua estreito. E vai se tornar mais estreito ainda daqui para frente, cada vez mais estreito. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa querendo abandonar a decisão que havia feito de servir a Cristo por causa de uma situação pequena, bem pequena. E eu disse para essa pessoa: amigo, se você não consegue passar por cima de um problema pequeno como este, então eu lamento dizer, você não vai ter força para superar os problemas grandes que virão. Quando é que a gente aprende a nadar? Quando as águas estão calmas ou quando elas estão turbulentas? Quando elas estão calmas é o momento que a gente aprende a nadar. Esse é o momento. Mas pastor, e será que eu vou ter força para suportar as provas finais? A última crise que logo em breve cairá sobre o mundo? O seu papel não é pensar nisso. O seu papel não é você, com as suas próprias forças e poder, se preparar para essa crise. O seu papel é fazer como as virgens prudentes. Continue, permaneça lutando para estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque no livro Eventos Finais, página 131, ela diz assim: caso seja necessário uma volta da perseguição, Deus dará força para permanecer firme e energia suficiente para demonstrar verdadeiro heroísmo. Deus é que vai dar a força, é Deus que vai capacitar, assim como capacitou os apóstolos no passado a passarem por aquelas perseguições ferrenhas, difíceis. O segredo hoje é fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus sobre qualquer custo e qualquer sacrifício e permanecer constantemente na presença dEle, mesmo que tenhamos que sofrer para isto, mesmo que tenhamos que nos abdicar de muitas coisas para isso. Nesse momento teremos uma mensagem musical. Eu gostaria que nesse momento da mensagem musical você fechasse os seus olhos, ouvisse a letra dessa música, ouvisse como Deus falando com você, e agora você vai dizer algo para Ele. Feche os olhos. Vai
Guarda, vem a luz nascente, anuncia o júbilo, alça a voz alegremente, faz brilhar o próprio céu, logo ouve as hostes a cantar. Ouça. Peregrino, que alegria, vais em breve para lá. Ouça Deus falar com você. Qual o significado da sua existência? Deus chama você nessa manhã. Vais em breve para Em Apocalipse capítulo 14, no verso 12, João disse assim: aqui está a perseverança dos santos. João teve uma visão dos redimidos, da igreja triunfante, não mais militante, e ele disse: aqui estão os que foram perseverantes lá na terra. Se João disse que aqui estão os que foram perseverantes, é porque não foi fácil, mas estarão lá. E esse é um convite para você também. Você aceita esse convite? Para ser o soldado de Deus nessa terra, um verdadeiro valente de Davi. Fique em pé. Leve essa mensagem para a sua casa. Não deixe o diabo diluir o impacto dessa necessidade no seu coração. Ele vai fazer de tudo para que na próxima semana você não se lembre de nada, nada mais. Vamos orar. Querido Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por ceder com tanta facilidade para essa apatia que
tenta nos assolar a vida. Nos perdoa por caminhar tão devagar na vida espiritual. Nos perdoa, Senhor, sabemos que não merecemos nada, nada, nada de bom. É por isso que a gente se agarra aos pés da cruz do Calvário, para buscar ali a Tua misericórdia, buscar ali a Tua compaixão, buscar ali, Senhor, o Teu poder e o Teu perdão. Nós queremos estar preparados e queremos iniciar essa preparação hoje, não permitindo que o próprio eu governe, não permitindo que os desejos errados tomem a direção, a dianteira. Nós queremos fazer o certo por ser o certo, mesmo que tenha que gerar sacrifício da nossa parte, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, porque tudo o que queremos, Senhor, é a eternidade, e sentir o Senhor em nossos braços, e poder cochichar nos Teus ouvidos o seguinte: obrigado, Senhor, obrigado por fazer tudo isso por mim. Nos leve para casa agora, com essa chama sempre acesa em nosso coração. Por favor, querido Deus, por favor, Senhor, nós suplicamos unicamente no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.